Esse mês é um mês muito importante porque nós celebramos o mês da família e nós sabemos quão é importante a família, como é importante famílias fortes. Famílias fortes formam uma igreja forte, famílias fortes formam também uma sociedade forte. E nós somos fortalecidos, direcionados pela palavra de Deus. Então, quando nós celebramos o mês da família, que é o mês de maio, e iniciamos domingo passado, pregações voltadas para a família, a intenção é que Deus fale ao nosso coração e nos instrua como nós devemos nos portar, como o pai precisa se portar como sacerdote da casa, como a mãe precisa também se portar como a auxiliadora, como diz a palavra de Deus. Como os filhos precisam se portar como filhos de Deus, alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. E dessa forma nós somos abençoados, sustentados, fortalecidos e Deus trabalha nas famílias. Hoje, então, nós celebramos também a família e comemoramos o Dia das Mães. O primeiro Dia das Mães no Brasil foi promovido por uma associação cristã, na verdade, a Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Foi a primeira comemoração do Dia das Mães, mais de 100 anos aí. E depois, em 1932, Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio, por isso que nós celebramos, por isso que nós comemoramos o Dia da Família, o Dia das Mães, o mês da família e também o segundo domingo de maio como o Domingo das Mães. Nós sabemos que esse dia é importante, pois nos faz agradecer a Deus pelas mulheres, nos faz agradecer a Deus também pelas mães, essas mulheres maravilhosas que são mães e bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas hoje eu quero olhar para as Escrituras e aprender com um grande exemplo de mulher, que é o exemplo de Ana. Então, convido que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero tratar o tema A Mulher que Teme a Deus. Esse é o tema que quero tratar com vocês nessa noite. A mulher que teme a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Apesar de hoje comemorarmos o Dia das Mães, mas a palavra de Deus também fala com todos nós, a palavra de Deus fala com as mulheres, com os homens, jovens, crianças. A palavra de Deus fala com todos. Então, eu quero tratar esse tema com vocês. E que Deus nos ajude, que Deus fale ao nosso coração. E nós vamos aprender aqui sobre a mulher que teme a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim, acompanhe a leitura que farei. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia encerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram. Chegaram na sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Até aqui, feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te rendemos graças, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós nos curvamos diante do Senhor e reconhecemos que somos dependentes de Ti. Sem o Senhor nada somos. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é aquele que dirige os nossos passos. Por isso, Senhor, nós nos curvamos diante a Tua presença e suplicamos o agir do Senhor nas nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito venha trabalhar nos nossos corações. Abra, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, os nossos ouvidos. Para que possamos enxergar a Tua glória. Para que possamos ouvir a Tua palavra. Para que o nosso coração seja tratado pelo Senhor. Então, Senhor, nos ensine, a exemplo desta mulher e de muitos outros do passado, como ter uma vida piedosa, uma vida que agrade o Senhor.
Abençoe os pais, as mães, os filhos que estão aqui. Nos conceda a bênção de ouvir a tua voz mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero tratar com vocês esse tema, a mulher que teme ao Senhor, em 3 partes. Olhando para o exemplo de Ana, eu quero aprender com vocês sobre a mulher que teme a Deus. Em primeiro lugar, essa mulher passa por aflições. É muito interessante a narrativa bíblica. Por quê? Porque nós vemos do versículo 1 até o versículo de número 8, a palavra de Deus narrando aqui, contando a história de uma família. A história de uma mulher, a história de outra mulher, de um homem, de filhos. Uma família com problemas, uma família com dificuldades, uma família com muitos sofrimentos. Em primeiro lugar, então, a mulher que teme a Deus, ela passa por sofrimentos. Isso, muitas vezes, nós nos esquecemos. Muitas vezes nós pensamos que servir a Deus é servi-lo e nós não teremos mais dificuldades, problemas, sofrimentos. Nós nos esquecemos que Deus não prometeu isso, pelo contrário, Deus disse que nós passaríamos por aflições. Mas esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus Cristo, olhando para os discípulos, disse: vocês passarão por aflições, mas têm de bom ânimo, eu venci o mundo. Vida cristã é uma vida onde nós temos muitos sofrimentos, muitas adversidades. É interessante que nós temos aqui algumas informações no texto. Algumas informações, alguns dados são importantes. Em primeiro lugar, nesse período, o povo de Israel estava sendo oprimido por outros povos. Por isso que quando nós vamos no original, a Septuaginta, por exemplo, ela vai unir os livros dos reis juntamente com o livro de Samuel. Porque vai dizer assim, esse período onde o povo de Israel se afasta de Deus e o povo de Israel começa a escolher reis para que dominem sobre eles. Então é um período onde o povo de Israel é oprimido por outros povos. A nação de Israel rejeita Deus e o seu governo. Agora eles não querem mais um governo teocêntrico, onde Deus é o centro, onde Deus é o rei supremo. E olhando para os outros povos, o povo de Israel pede para si um rei. Não nos basta Deus dirigir os nossos passos. A exemplo de outros povos, nós queremos também um rei que domine sobre nós, que reine sobre nós, sobre a nossa nação. Outra informação, outro dado do texto, é que não havia lei, ordem. E no final do livro de Juízes nós lemos, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Esta era a situação do povo de Israel. O que imperava era o mal, a injustiça, a opressão. Se não bastasse os problemas da nação, existia também os problemas na família de Ana. Algumas informações, alguns dados também são importantes. O texto nos diz que o seu marido era um homem chamado Eucana, temente a Deus. Era um homem que adorava ao Senhor e subia em Siló, uma região, um local de culto muito importante para a nação de Israel. E ano a ano ele subia para adorar o seu Deus. O texto ainda nos ensina que Eucana amava Ana, sua esposa. Você pode dizer assim, que grande homem, quem não queria um marido assim? Um exemplo. O homem que temia a Deus. O homem que amava a sua esposa, Ana. Mas Eucana tinha um problema, influenciado pelo mundo e seus valores e desobedecendo a Deus. Ele tinha 2 mulheres. É interessante que a Bíblia, ela não esconde os erros destes grandes homens do passado. Deus, desde o início, ele idealizou a família. E a palavra de Deus nos fala que ele cria o homem e cria a mulher e junta os dois. Um homem e uma mulher, isso é o ideal. A vontade de Deus, perfeita, maravilhosa. O plano maravilhoso de Deus é este. E Deus dá uma ordem a Adão e a Eva e diz assim, olha, tenham filhos. Encham a terra de filhos.
Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus. E Eucana tinha esse problema, influenciado pelo mundo, pela região, pela sociedade que não temia a Deus. Assume os seus valores e, desobedecendo a ordem de Deus, ele tem 2 mulheres. No Velho Testamento, ter filhos era de extrema importância. E a mulher se sentia totalmente realizada em ter filhos. Ana não tinha filhos, por isso Eucana tinha uma outra mulher, Penina. No versículo de número 5, nós lemos algo maravilhoso, muito importante para que a gente entenda o plano de Deus. O texto no versículo 5 diz assim: o Senhor havia deixado estéril. Olha a ação de Deus. Não é por acaso. Não é por acaso. A obra de Deus é insondável. Por isso que nós lemos na liturgia: quem conheceu a mente de Deus? Quem conhece os planos insondáveis de Deus? Realmente Deus tem os planos insondáveis, maravilhosos, e muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas são realmente bons, maravilhosos. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada vai comentar esse versículo 5 e vai dizer assim: a esterilidade de Ana não é acidental, ou uma forma de punição, como muitos pensam. Não é verdade? E é isso que a sociedade da época pensava. A mulher estéril, não. Ela foi amaldiçoada por Deus, ela fez alguma coisa. Será que os seus pais fizeram alguma coisa? Ou será que ela tem algum pecado? Esse era o pensamento da sociedade da época. E muitas vezes nós pensamos assim, diante de algumas dificuldades, diante de alguns sofrimentos da vida. E aí o texto nos fala que Deus é aquele que governa todas as coisas. Então, a Bíblia de Estudo de Genebra, comentando isso, vai dizer assim, como eu já disse, né? A esterilidade de Ana não é acidental ou uma forma de punição, mas está sob o controle soberano do Senhor. Assim como as nossas vidas estão debaixo do controle soberano de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo crentes como somos, cremos num Deus poderoso, que cuida de todas as coisas, nós passamos também por sofrimentos. Talvez você entrou aqui com o coração bem apertado pelos sofrimentos da vida. Talvez você seja uma mulher que também tenha problemas em relação a ter filhos, assim como Ana. Talvez você seja um homem que entrou aqui com dificuldades, problemas, o coração apertado. Talvez o desejo do seu coração era de não estar aqui. Talvez pensando assim, eu tenho tantos problemas para resolver e eu vou lá na igreja, para quê? Nós temos estudado na escola dominical sobre as nossas atitudes dos cristãos diante das aflições. E muitas vezes, passando por aflições, qual é a atitude que nós temos? E muitas vezes nós duvidamos que Deus está no controle das coisas. Muitas vezes, diante de uma aflição, diante de um problema, diante de uma dificuldade, a pergunta que nós fazemos é: mas será que Deus não conhece o que eu estou passando? Talvez você já orou dessa forma. Deus, o Senhor não está vendo? Hoje nós estudamos Abacuque. Hoje foi o 3º domingo na escola dominical que estudamos essa lição que trata Abacuque capítulo 2, onde o profeta chega para Deus e diz assim: Deus, o Senhor não está vendo a injustiça que está reinando sobre a nação de Israel? A pergunta de Abacuque é: o Senhor não vai fazer nada? E a resposta de Deus é uma resposta que deixa o profeta Abacuque um tanto preocupado. A resposta de Deus é: olha, Abacuque, eu levantarei um povo caldeu, os babilônios, para disciplinar o meu povo, o povo de Israel. Isso assusta o profeta. É interessante que muitas vezes o agir de Deus nas nossas vidas nos assusta. É interessante que quando olhamos para as aflições da vida, para as dificuldades da vida, para a nossa família, os problemas que nós enfrentamos, nós ficamos assustados e muitas vezes nós duvidamos que Deus está no controle de todas as coisas. E o exemplo de Ana é um exemplo maravilhoso para nós, porque ela é uma mulher que tinha problemas. Ela vivia com outra mulher dentro de casa. Já parou para pensar nisso? A dificuldade.
O texto nos fala que Penina, com ciúmes, a provocava. No versículo 6, nós temos uma informação: sua rival a irritava excessivamente, porque Penina tinha filhos, ela irritava Ana. Talvez aquelas frases: por que, Ana? Olha, você não é nada, o seu marido não gosta de você, gosta só de mim, eu dou filho a ele. E ela tinha muitos filhos. Você consegue imaginar a aflição desta mulher? Você consegue imaginar a aflição, o sofrimento desta Ana numa sociedade difícil? Onde ter filhos era muito importante e ela não tinha. Por último ainda, o texto nos fala sobre o seu marido que não a compreendia. O marido não compreendia a sua dor. É interessante que nós homens, maridos, nós temos dificuldade de compreender as mulheres, né? Viu, maridos? Fiquem mais atentos. Ainda mais a mulher, né? Que faz alguns gestos e espera que a gente decifre. Pergunte para a esposa: tá tudo bem? Eu vi uma piscadinha, não entendi. Eu vi um gesto que não caiu a ficha, né, Leandro? E agora? O que será que a minha esposa está dizendo? Homens, um conselho para vocês: conversem mais com as suas mulheres e pergunte: está tudo bem? Está tudo certo? Por que o café está frio? É isso, nós devemos perguntar e acertar as coisas. O texto vai dizer aqui que o marido de Ana, Eucana, chega para ela e, não entendendo a sua dor, diz assim: mas mulher, eu não sou melhor que muitos filhos? Por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que você está desse jeito? Eu faço tudo para você. Por que você está assim? Então, em primeiro lugar, nós vemos uma mulher aflita. Perceba que no meio de tudo isso está uma mulher sobrecarregada, insegura, triste, decepcionada. Ana nos mostra, em primeiro lugar, que sofrimentos fazem parte da nossa vida. Depois do pecado, esta é a realidade de todos nós. Depois que Adão e Eva pecaram e nós pecamos com eles, esta é a realidade de todos nós. Esta é a realidade sobre a terra. Todos nós passamos por sofrimentos, dificuldades. Muitos desses sofrimentos, muitas dessas dificuldades, porque nos falta sabedoria nas nossas escolhas, escolhemos mal. Buscamos caminhos alternativos e deixamos a vontade de Deus em segundo plano. E os sofrimentos vêm, nos alcançam. A mulher que teme a Deus, em primeiro lugar, passa por sofrimentos. Guarde isso no seu coração. Você está servindo a Deus, está indo na igreja. Talvez você entrou aqui e falou assim: ah, não, mas a partir de agora eu vou para a igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou nos cultos, eu vou orar, porque eu não quero mais sofrimento. Você não entendeu. Sofrimentos fazem parte da vida. Fazem parte da vida. Até mesmo do cristão. Só que é diferente o sofrimento do cristão e daquele que não é. O sofrimento daquele que teme a Deus é diferente daquele que não teme. Aquele que não teme a Deus, ele não tem uma perspectiva, ele não tem uma esperança. Aquele que não teme a Deus, ele não vê uma saída, mas aquele que teme a Deus, ele aguarda, ele espera, ele confia. Em primeiro lugar, o cristão passa por sofrimentos. Essa mulher, a mulher que teme a Deus, passa por sofrimentos. Em segundo lugar, a mulher que teme a Deus busca em Deus a resposta. A pergunta que eu faço para você, mulheres, principalmente para as mulheres hoje, mas também para os homens: em quem nós temos buscado a resposta para os nossos sofrimentos, para as nossas aflições, para as questões da vida? Em quem nós temos buscado a resposta? Quando você passa por apuros, quando você está passando por dificuldades na família, quando você está tendo dificuldades para criar os seus filhos, onde você tem buscado resposta? Será que em livros? Ah, não, mas um psicólogo vai encaixar bem aqui. Vou levar meu filho para uma conversinha com o psicólogo. Eu digo isso muitas vezes. Eu não sou contra tudo isso. O problema é que muitas vezes é a nossa primeira saída. Ao invés de buscar em Deus o socorro, ao invés de colocar diante do Senhor as nossas queixas, nós tentamos dar o nosso jeito.
Nós tentamos resolver com as nossas habilidades, e sabe o que acontece? Nós não temos habilidades para isso. Nós não temos condições de criar filhos. Nós não temos condições de ter um casamento bom se Deus não estiver junto, presente. Se Deus não direcionar os nossos passos, nós estamos perdidos. Então a mulher que teme a Deus é uma mulher que busca em Deus a resposta. Volte os seus olhos para o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero ler com vocês mais uma vez, agora os versículos 10 e o versículo 11. Pedi para você fazer a leitura comigo destes dois versículos, 10 e 11. Vamos lá? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui é um voto do narizeu. Então, Samuel, assim como Sansão, muitas vezes nós lembramos somente de Sansão, né? Aquele homem de cabelos compridos. Mas os nazireus, aqueles que eram oferecidos, aqueles que os seus pais prometiam a Deus, eles tinham isso, sobre a sua cabeça não podia passar navalha, então Samuel tinha os cabelos compridos também, assim como Sansão. Samuel, assim como Sansão, ele não podia beber bebida forte, com álcool, por exemplo, ou fermentado. Sansão, Samuel e outros juízes, nazireus também, eles não podiam tocar em morto, por exemplo. Lembra quando Sansão pecou, quando ele está numa estrada viajando, ele encontra um leão, ele rasga o leão, ele vai, ele volta, quando ele volta, tem no leão mel, lembra disso? Sansão não estava preocupado com o voto da sua mãe. Ele toca no leão. Ele não estava nem aí com o voto. Era um nazireu, ele tinha que cumprir esses votos. E Samuel aqui é oferecido pela sua mãe a Deus. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E é interessante que ela ora, ela coloca diante do Senhor as suas aflições. Eu pergunto para você, mulher, hoje, você tem colocado diante do Senhor as suas aflições? Quanto tempo você tem reservado de oração? Para oração. Diante dos problemas com o seu marido, o que você faz? Briga com ele ou coloca diante do Senhor? Diante das dificuldades com seus filhos, você que tem filhos, o que você faz? Coloca diante do Senhor os seus filhos, ora por eles? Ora com eles? Ensina os filhos a orar. Sabe que é o papel nosso? Papel seu, mãe. Papel seu, pai. De orar pelos seus filhos e orar com eles e ensiná-los a orar. Volte os seus olhos para o versículo de número 12, porque o texto vai dizer assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Era uma mulher aflita e ela se derrama na presença de Deus, a sua oração foi demorada. É interessante que as nossas orações são rápidas. São rápidas, o nosso tempo está correndo, eu não posso perder tempo na oração, não é isso que a gente pensa? A comida vai esfriar, eu tenho um trabalho para fazer, eu não tenho tempo, eu tenho que dormir agora, tenho que descansar, porque amanhã eu levanto mais cedo e tal, e a gente não ora. É interessante que essa mulher, essa temente a Deus, essa mulher temente a Deus, ela coloca diante do Senhor as suas aflições, os seus medos. Ela se derrama na presença de Deus, de forma que Eli, o sacerdote, acha que ela está embriagada, porque ela fala e não sai voz. Você já fez oração assim? Onde você não tem nem forças para falar, mas você se derrama na presença de Deus? O que está faltando para nós hoje é o derramar na presença de Deus. O derramar na presença de Deus. A pergunta que eu faço é: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus?
Qual foi a última vez que você sentiu realmente a presença de Deus na sua vida, do seu lado? Talvez olhando para o passado você lembre de algumas situações assim, né? Mas no passado eu tive momentos assim que parece que Deus estava do lado. Olhando para o passado, eu lembro de momentos onde eu até arrepiava. Lembra disso? Não é pentecostal não, viu, gente? Arrepiar não é só de pentecostal. A presença de Deus realmente arrepia. Lembra quando Isaías tem um encontro com Deus lá no capítulo 6 de Isaías? O texto fala que ele fica assombrado. O texto fala que as vestes do Senhor encheram o templo. O texto fala que houve fumaça. E diante da presença de Deus, Isaías se vê em apuros, ele diz assim: o que será de mim porque sou pecador? Um anjo vem até ele, toca nos seus lábios, purifica Isaías, chama Isaías para o ministério. E quando nós olhamos para estas histórias da Bíblia, nós ficamos maravilhados. E a pergunta que nós fazemos é: mas por que esses homens tiveram esses encontros com Deus? Por que eu não tenho? Sabe por que eu não tenho? Porque eu não oro, eu não falo com Deus. Eu não reservo um tempo para falar com Deus. Eu não tenho relacionamento com Deus. As minhas orações são rápidas. Como é a sua oração, por exemplo, para almoçar? Se é que você ora. Deus abençoe esse alimento, amém. Não é isso que a gente faz? É uma afronta. Nós devemos reservar um tempo maior para orar. Nós temos que reservar um tempo bom de oração, o melhor tempo do dia, reserve para Deus. Ana é um exemplo para nós. Ana é uma mulher de oração. No versículo de número 15, ela vai dizer para o sacerdote Eli que ela não está embriagada. Pelo contrário, versículo 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Nós precisamos aprender a derramar a nossa alma perante o Senhor. Chorar na presença de Deus. Isso é realmente muito importante. Ana se recusa a comer até que Deus responda a ela. Provavelmente Ana está em jejum. Provavelmente Ana, ela se recusa a comer até que Deus a responda. Poderia ter buscado ajuda em muitos lugares, do que muitos fazem. Ajuda jurídica, remédios, bebida, alguns lícitos, outros não. A questão é, quem buscamos primeiro? Será que nós buscamos Deus? Ana ora com sinceridade e faz um voto a Deus. Voto esse que deve inspirar nós, pais e mães, no dia de hoje. Muitas vezes nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Você que é pai, que é mãe, você não quer o melhor para o seu filho? E o que a gente faz? Eu quero dar o melhor para o meu filho. Então eu vou trabalhar bastante. Porque eu quero dar um futuro melhor para ele. Então eu vou trabalhar bastante, e muitas vezes nesse trabalhar bastante, o seu filho cresce e você não vê. É rápido, viu, gente? Viu, Marília? Viu, Tiago? Cresce rápido, voa. Nós precisamos ficar atentos. Porque o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos não é riqueza. O melhor que nós podemos dar para os nossos filhos não é uma boa faculdade. O melhor que nós podemos dar para os nossos filhos não é aquilo que muitas vezes nós pensamos, mas quando ele fizer 18 anos eu dou um carro para ele. Ele não precisa disso. Ele precisa de Jesus. Ele precisa que nós, pais, como diz a palavra de Deus, é o nosso dever inculcar na cabeça dos nossos filhos os mandamentos de Deus. É insistir, é ensinar, é chamar a atenção dos filhos. E filho é filho, sempre vai ser filho. Ele cresce e continua sendo filho, e você como pai tem um dever de ensinar os seus filhos. As coisas mudam um pouco quando eles saem de casa, formam famílias, mas é interessante que esses filhos voltam para os seus pais para perguntar, para questionar algumas coisas, e nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos qual é a única saída. É somente Jesus, não existe outro. Não existe outro. E é interessante que nós temos aqui a informação
Que Ana, ela ora com sinceridade e faz um voto a Deus, o voto que deve nos inspirar hoje. Ela dedicou o seu filho a Deus. Não é para você fazer isso hoje não, tá? Pegar o seu filho e trazer aqui para eu criar. Foi isso que Eli fez, tá? Não precisa fazer isso, eu já tenho 2, tá bom? Mas é interessante que essa mulher entendeu que o filho que nós temos não é nosso, é de Deus. Você entende isso? O filho que você tem não é seu, é de Deus. E você deve fazer o melhor para que esse filho conheça a Deus e ame a Deus com todas as suas forças. Ana fez um voto, ela dedicou o seu filho a Deus. Volte os seus olhos para o versículo de número 11, porque ela vai dizer isso. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O cabelo comprido de Samuel apontava para uma verdade: ele é de Deus. Ele é de Deus. Não precisa deixar os seus filhos com cabelos compridos, não é isso, essa não é a questão. Mas você precisa imprimir no coração dos seus filhos Jesus Cristo. Para que os seus amiguinhos olhem para eles e enxerguem Cristo Jesus. Esse é o nosso dever. Nós somos chamados para isso. Qual que foi o resultado dessa oração? Qual que foi o resultado dessa mulher, dessa grande mulher, a mulher de Deus, que passa por sofrimentos, a mulher de Deus que busca em Deus a resposta? Nós temos um resultado disso. Ela foi atendida. Esta mulher foi atendida. Volte os seus olhos para o versículo 20. Olha só o que diz. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Esse é o significado de Samuel, presente de Deus. É interessante que quando nós colocamos diante do Senhor as nossas queixas, os nossos sofrimentos, Deus nos atende. E a ideia aqui não é nos atender de acordo com o nosso desejo, não é isso. A ideia aqui é que Deus atende os nossos pedidos e de acordo com a vontade que é dele, que é perfeita, agradável, boa. Em todo o relato bíblico, nós temos Deus agindo na história, levantando homens maus, levantando nações más para disciplinar o seu povo. E muitas vezes a pergunta era, mas Deus, o Senhor vai fazer isso? Sim, vou fazer isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Até mesmo o dia mau nas nossas vidas é para o nosso bem. Esse sofrimento de Ana era um sofrimento para o bem dela. Ela buscou a Deus e encontrou em Deus. Encontrou somente em Deus a solução para a sua queixa. A mulher que teme a Deus, em primeiro lugar, passa por sofrimentos. A mulher que teme a Deus, em segundo lugar, busca em Deus a resposta. Terceiro e último lugar, a mulher que teme a Deus cumpre seus votos e agradece. A mulher que teme a Deus é fiel a Deus. Versículo 21 nos diz que Eucana sobe, depois que Samuel nasce, porque era costume de Eucana subir até Siló ou Silo, e lá ele adorava a Deus, ele cultuava a Deus. Ana não foi e disse para ele: olha, quando o menino desmamar, eu subo e levo ao templo. Eu vou cumprir o meu voto. Eu vou cumprir o meu voto. E é interessante que o texto bíblico nos ensina que nós devemos cumprir os nossos votos, senão não vote. Lembra desse texto? Não seja como tolo que faz votos e não cumprem. Quantos são os nossos votos que nós não cumprimos? Já parou para pensar? Deus é misericordioso mesmo, né? Deus é realmente misericordioso. Quantas vezes você falou diante de uma tentação: não vou mais cair nessa tentação, não vou pecar mais nisso, e você peca? Quantas vezes você disse assim: agora eu vou orar, vou mesmo pegar firme, vou buscar a Deus, e não aconteceu? Via de regra, quando nós chegamos no final do ano, nós somos levados, e creio que seja um momento realmente especial para a gente fazer votos a Deus. A gente faz votos. A gente fala assim: agora vai ser diferente.
O marido fala assim, agora vai ser diferente, eu vou cuidar melhor da minha esposa, eu vou entender quando ela estiver passando por aflição, eu vou cuidar melhor dos meus filhos. A mulher fala assim, agora eu vou também, eu vou ficar junto com você, marido, a gente não vai faltar mais culto, a gente vai ficar firme. E não acontece. A gente faz votos a Deus, fala assim, Deus, eu vou fazer. Quantas vezes diante de uma aflição nós fazemos isso, né? A gente faz voto. É conhecido como promessa, para você entender melhor. Quando você está doente, o que você faz? Ó Deus, eu prometo, se eu não morrer, eu vou continuar indo aí. Agora eu vou pegar firme. Né? Não é isso que a gente faz? Aí Deus cura, a gente some. Ó Deus, me dá um trabalho, eu preciso de um trabalho. Deus dá, você some da igreja. Aí você não tem mais tempo, não tem mais coragem, não tem mais vigor. Ó Deus, me dá um filho. Aí Deus dá um filho, você não vem na igreja porque não dá tempo. A criança faz barulho na igreja. Gente, pode trazer as crianças na igreja. O barulho de criança é bom, é gostoso. Aquilo que seria bênção nas nossas vidas, nós consideramos, tratamos como maldição. É bênção. Trabalho é bênção, filho é bênção. Por isso que tem um salmo que fala que nós devemos encher da nossa java essas flechas. Ou seja, o salmo fala para a gente ter bastante filho. Viu, jovens? Tenham ânimo, tenham filhos. Aí você fala assim, não, mas o mundo está ruim. O mundo sempre foi ruim. Não é você que cuida do seu filho, não é você que tem condições para colocar comida na mesa, é Deus que dá. Então, se nós olharmos para o mundo ruim, para as coisas más, nós não vamos ter filhos. O povo de Israel não ia ter filho. Lembra que o povo de Israel ficou 400 anos debaixo do domínio do Egito? E o texto nos fala que lá eles tiveram muitos filhos. Tanto que não estava comportando. E tudo apontava para não ter filho. Eu vou ter filho nesse momento, esse lugar aqui, tudo escravo. Eu vou ter filho para ser escravo. Não, Deus estava cuidando deles. Então, filhos são bênçãos. Trate os seus filhos como bênçãos. Tenha palavras de bênção para os seus filhos. Abençoe os seus filhos. Não amaldiçoe os seus filhos. O texto nos fala que nós, a palavra de Deus nos ensina, que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. E quantas vezes nós fazemos isso, né, pais? Provocamos a ira dos nossos filhos ao invés de abençoá-los. Como você tem lidado com os seus filhos, você que tem? Aqueles que não têm, se Deus quiser dar, como você vai tratar? Como você, casal que não tem filhos, que também é abençoado por Deus, como você tem tratado o seu esposo, a sua esposa, como tem sido o convívio de vocês? O texto nos fala de uma mulher que tem aflições, o texto nos fala de uma mulher que teme a Deus, que busca em Deus a resposta. Ela faz votos e agora ela cumpre os seus votos. Volte os seus olhos para o versículo 24, que diz assim, havendo desmamado, Samuel estava desmamado, deixou de mamar no peito da mãe. Né? Levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Você consegue parar para pensar nessa situação? Ana, ela orou a Deus e falou assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou levar no templo e ele vai servir o Senhor lá no templo. Essa era a característica da igreja da época, do templo da época. Os sacerdotes moravam ali, naquele local. Né? Então, Samuel foi dedicado para que ele cumprisse esse chamado. Ele se tornou um sacerdote, um profeta. Um grande homem de Deus, Samuel se tornou. E Ana, agora, ela precisava cumprir o seu voto. Você consegue imaginar a mãe pegando o seu filho? O texto fala que ele ainda era criança, bem criança. E você ia entregar lá na outra cidade? Agora vai morar com o pastor, deixa lá. Consegue parar para pensar nisso? A mulher que teme ao Senhor, ela cumpre os seus votos. Ela é fiel a Deus. A mulher que teme ao Senhor, ela agradece ao Senhor pelas maravilhas que Deus faz. No capítulo 2 de Samuel, nós vemos um dos cânticos mais lindos da Bíblia, o Cântico de Ana. Por isso que eu vou pedir para você voltar os olhos para o capítulo 2. Nós faremos uma leitura responsiva que vai até o versículo 10.
Eu farei a leitura do versículo 1, vocês do 2, e assim nós faremos até o versículo 10. Leitura alternada que diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Amém, até aqui. Que cântico maravilhoso, né? Mais tarde, em Lucas 1, 46 ao 55, nós vemos também um lindo hino de Maria, mãe de Jesus, o nosso Senhor. Parece que o cântico de Ana serve de base, de pano de fundo para o cântico de Maria. Assim como Ana, Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo de 46 a 55, ela vai exaltar o Senhor e dizer assim: Santo é o Senhor, grande é o Senhor. O Senhor é o meu Salvador, o meu libertador. Assim temos um grande libertador de Israel chamado Samuel, que aponta para o libertador não somente de uma nação, não somente de Israel. Samuel aponta para Cristo, Salvador do mundo, ungido, um justo, o único, o suficiente Salvador. Isso é realmente maravilhoso, irmão. Samuel é um tipo de Cristo porque aponta para Jesus. Assim como Samuel vem, assim como Samuel é realmente um milagre, Jesus vem como o grande milagre, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Eu finalizo lembrando com vocês que a mulher que teme a Deus, em primeiro lugar, passa por sofrimentos. A pergunta é: quais são os seus sofrimentos? Talvez você, mulher, diante dessa pergunta, tenha até vontade de dizer: pastor, posso começar a falar os meus sofrimentos? Posso enumerar? Tem caderno suficiente para eu colocar os sofrimentos da vida? Faz parte da vida depois do pecado, tá bom? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Todos estão na mesma situação. Sofrimentos são decorrentes do pecado. Não de um específico. Não estou dizendo isso, tá? Você passando por aflição, por algum sofrimento, você tenta descobrir o que eu fiz de errado. Nem sempre é um pecado específico. Não estou dizendo esse tipo de pecado. Eu estou dizendo que todos os sofrimentos da vida são decorrentes do pecado original, do afastar-se de Deus, do escolher o seu próprio caminho, do errar. E nós erramos com Adão. Sofrimentos fazem parte da vida. Você não está sozinho. Outra coisa que eu quero te dizer é que o seu sofrimento não é pior do que o outro. A gente tem a tendência assim, né? De achar que o meu sofrimento é pior do que o do outro. Então eu fico, coitadinho de mim, ninguém olha para mim. Nós temos essa tendência, né? Ninguém lembra de mim. Eu fui na igreja com a carinha fechada e ninguém perguntou se eu estava bem.
Nós temos essa tendência. Nós achamos que nós somos os únicos que sofremos. Sofrimentos fazem parte da nossa vida. Guarde isso no seu coração. Mas sofrer com Deus é incomparavelmente melhor. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro, é o nosso amparo. Nós cantamos e lemos aquele texto que fala que quando nós somos fracos é aí que nós somos fortes. Ele nos fortalece, quando nós estamos tristes, Ele alegra o nosso coração. A mulher que teme ao Senhor passa por sofrimentos, a mulher que teme ao Senhor busca em Deus a resposta. Eu quero dar um conselho a vocês, homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes. Busquem em Deus as respostas para as adversidades da vida. Não busque em outro lugar, busque em Deus. Não fique acreditando aí que a solução é dar uma boa educação para o seu filho. Uma boa escola para o seu filho, tudo isso faz parte da vida. Se você conseguir, faça isso. Mas isso não é mais importante. Não é mais importante. O mais importante é quanto tempo você passa falando de Jesus para ele. Quanto tempo você passa falando de Jesus para ele? Será que você é aquele que senta em volta da mesa e olha para o alimento e diz assim: meu filho, você sabe quem que deu esse alimento para nós? Você faz isso? Você está ensinando seus filhos isso? Ou será que você tem ensinado seus filhos que as coisas da vida se conquista? Consegue com o seu esforço? Não. É Deus que nos dá. Deus nos dá força para trabalhar. Deus abre portas do trabalho para a gente conseguir ir lá e tirar de lá o alimento, o sustento. Mas é Deus que faz isso nas nossas vidas. Tenho certeza que você já passou por apuros, dificuldades da vida, por exemplo, doença, quando Deus trabalha no seu coração e você entende realmente, olha, é Deus mesmo que sustenta. Eu já passei por isso algumas vezes, falei isso hoje cedo. Às vezes nós passamos momentos da vida que nós achamos que nós que sustentamos a nossa casa. Aí você acha assim, mas se eu perder esse emprego, o que vai ser? Mas se eu deixar de... Aí Deus tira a sua saúde e aí você começa a perceber, opa, não sou eu que sustento a minha casa. Não é o meu trabalho, não é o meu esforço, é Deus que faz isso. É Deus que sustenta as nossas vidas. Não é a habilidade que você tem, não é o diploma que você tem. Talvez você se gabe de um diploma, né? Mas eu tenho um tal diploma, olha só meu diploma. Não, não é isso. Tudo isso faz parte da vida, estudar faz parte da vida, trabalhar faz parte da vida, trabalhe mesmo. O texto nos fala que nós devemos trabalhar, mas não ache que é isso que sustenta a sua casa. É Deus que sustenta a sua casa, os seus filhos. É Deus que abençoa. Então busque em Deus a resposta. E por último, cumpra os seus votos, seja fiel a Deus e tenha um coração grato. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que louva a Deus ou será que você é uma pessoa que murmura? Será que você é uma pessoa que louva a Deus pelo que tem ou você fica reclamando por aquilo que você não tem? Às vezes nós temos a tendência de reclamar daquilo que a gente não tem, né? Deus, se eu tivesse tal coisa. Deus, se eu tivesse. Ao invés disso, devíamos agradecer a Deus. Obrigado porque eu tenho isso. Deus, obrigado porque eu tenho uma família. Olha, Deus, obrigado porque eu tenho um esposo. Olha, Deus, obrigado porque eu tenho uma esposa. Eu não mereço. Você já disse isso para Deus? Agradecendo a Deus pela sua esposa? Já, Edson, já agradeceu a Deus? Deus, eu não mereço a Dani. Nós devemos fazer isso. Ao invés de olhar para aquilo que a gente não tem, agradeça pelo que você tem, porque você não merece o que você tem. A gente reclama do trabalho, reclama do salário, reclama da casa, reclama do carro. Ao invés disso, devíamos agradecer, porque você não merece casa, você não merece carro, você não merece trabalho, você não merece nem saúde, assim como eu não mereço nada disso. É pela misericórdia de Deus que nós temos. E Deus tem sido o nosso socorro, o nosso auxílio, e Deus tem nos sustentado em todas as áreas. Então, mulheres, mães, pais, jovens, guarde no coração de vocês. Se vocês temem a Deus, vocês passarão por sofrimentos, vocês precisam buscar em Deus a resposta, mas tenham um coração sempre grato, um coração sempre fiel ao Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar. Eu quero orar por você, eu quero suplicar a bênção de Deus sobre a sua vida. Depois nós vamos receber a bênção.
Nós vamos também cumprimentar os visitantes. Nós ficamos muito felizes com você, com a sua presença aqui. E por último, nós vamos deixar por último, né? Vai finalizar, fechar. Nós teremos aí a comemoração do Dia das Mães, a apresentação muito especial que nós teremos. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das situações difíceis da vida, mesmo passando por sofrimentos, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, trabalhe isso no nosso coração, traga paz para as nossas vidas. Senhor, traga a certeza que o Senhor não desampara os seus. Senhor, traga-nos a certeza que o Senhor nos ama. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Senhor. E mesmo o dia mau, mesmo a doença, mesmo a dificuldade, é planejada e orquestrada pelo Senhor, para o nosso bem. Senhor, faz isso, trabalhe isso no nosso coração. Senhor, diante das aflições, dos sofrimentos da vida, que possamos buscar em Ti a solução para tudo isso. Senhor, nos ensine a criar os nossos filhos na Tua presença e entender o que nós temos de melhor é Cristo Jesus. E nós não podemos oferecer nada melhor que isso. Senhor, nos desperte, Senhor. Desperte aqueles que estão dormindo, aqueles que estão distantes, para que entendam que não existe outra solução, não existe outro caminho. Não existe outra forma de ter uma vida abençoada, feliz, mesmo em meio a sofrimentos, distante do Senhor. Não tem como. Senhor, trabalhe no nosso coração para que possamos sempre estar perto do Senhor, próximo, ter um relacionamento com o Senhor, real, verdadeiro, Senhor. Nós não queremos apenas passar por esse mundo. Nós não queremos fazer o que muitos fazem, apenas vivem, apenas lutam, apenas trabalham, criam filhos. Nós não queremos só isso, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos viver louvando e bendizendo o Teu nome. Nós queremos ter uma vida que realmente valha a pena, tenha sentido, tenha um propósito. Senhor, trabalhe isso no nosso coração para que possamos criar filhos para Ti. Senhor, trabalhe no nosso coração para que possamos ter famílias para o Senhor. Fortaleça as nossas famílias aqui, Senhor. Fortaleça os casais aqui, Senhor. Abençoe os casais que estão passando por dificuldades no relacionamento. Restaura casais aqui. Tenha misericórdia. Abençoe os filhos, abençoe famílias, abençoe, Senhor, para que essas famílias estejam juntas diante do Teu trono, aos pés da cruz. Senhor, alcance o coração de filhos que estão distantes, desgarrados, e traga, Senhor, para perto, para próximo do Senhor, porque não existe outra forma de ter uma vida de paz, não existe outra forma de ter uma vida abençoada, alegre, feliz. Só existe um jeito, diante do Senhor e na Tua presença. Senhor, e nos dê também corações gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nos dê corações que louvam o Teu nome, que exaltam o Senhor. Sê conosco, nos abençoe. Abençoe famílias, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa nação. Abençoe o Teu povo que se espalha pela face da terra e fortaleça-nos, Senhor, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo, repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.